95. A medida provisória 795 e o leilão do pré-sal no dia 27 levam os brasileiros à indignação. Em todo o país, medidas judiciais estão sendo tomadas. E nós aqui, representando a Frente em Defesa da Soberania Nacional, uma frente mista da Câmara e do Senado, estamos publicando um manifesto que eu lerei em seguida. Manifesto contra a entrega do petróleo. Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. O Brasil passa por um processo de aviltamento da sua soberania e de sua identidade nacional. Tanto se falou em fraude nos últimos anos que a fraude se instalou à plena vista da sociedade, no próprio coração da República e de algumas de suas instituições. O Estado está degradado e deliberadamente enfraquecido. Relações entre poderes transformaram-se, à vista de todos, em negociatas de interesses materiais. Tudo se compra e tudo se vende, inclusive consciências. Nesse momento, o que está à venda, através do leilão do dia 27, são vários blocos do pré-sal, a preço vil. Isto jamais poderia ser feito sem o consenso da sociedade, e muito menos por um governo arribista. Já avisamos que pretendemos submeter a um referendo revogatório, na primeira oportunidade, as medidas do governo Temer contrárias ao interesse nacional. E reiteramos aos que adquirirem esses supostos direitos ao pré-sal que os tomaremos de volta na condição de mercadoria roubada. Atingiu-se o ápice da pirataria institucional, com a tentativa de compra das petroleiras estrangeiras, de uma legislação para não pagar impostos, ou pagar o mínimo deles na exploração do pré-sal. Lembremos-nos de que o pré-sal, quando descoberto e confirmado, era visto como um fantástico instrumento de redenção econômica para o país, uma fonte de bem-estar social para a coletividade, a solução para os nossos problemas de educação e saúde. Deixará de sê-lo se essa medida passar pelo Congresso. Sob a condução dos traidores da soberania, o pré-sal se tornou a festa das multinacionais petrolíferas, que buscam encontrar aqui os maiores lucros e os menores custos e impostos para a produção de petróleo e gás em todo o mundo. É um espanto que isto aconteça sob o olhar complacente da grande mídia entreguista, que evita o tema para facilitar a legalização da negociata em curso. Os entreguistas que aprovaram a primeira etapa da medida provisória em tramitação na Câmara chegaram ao extremo de alegar que, sem eliminar os impostos sobre o pré-sal, as petrolíferas estrangeiras não se interessariam em explorá-lo no Brasil. É uma infâmia, uma mentira grosseira, em face das potencialidades e do custo de exploração do pré-sal. Não há negócio melhor no mundo a ser explorado, especialmente em época de redução global do lucro do capital. Não há quem não saiba que a exploração do petróleo em condições muito menos favoráveis que as do pré-sal foi motivo de guerras, de revoluções, de imensos deslocamentos populacionais, de assassinatos políticos, de perseguições a grupos nacionalistas, de imigração de milhões de pessoas, de destruição de estados e degradação de populações. Nós estamos entregando o petróleo do pré-sal graciosamente, com resultados inferiores ao que os próprios países africanos obtêm. Nas circunstâncias geopolíticas atuais, seria difícil
que as petrolíferas internacionais, repetindo o que fizeram na África e no Oriente Médio, tentassem nos tomar o pré-sal pela guerra. Estão fazendo algo bem mais econômico. Compraram um grupo de brasileiros renegados, traidores da pátria, alguns deles instalados em postos-chave do governo, para buscar legitimação para seu assalto ao petróleo e gás de custo barato no Brasil. A Frente Parlamentar, em defesa da soberania nacional, se insurge com a mais extrema indignação contra esse golpe sem paralelo, contra a nossa riqueza principal, que se pretende vender ao lado do complexo das hidrelétricas. Nos dois casos, é a energia do Brasil que está em jogo. Convocamos o povo para uma nova campanha do petróleo, a fim de bloquear esse processo violento de desnacionalização e de insulto aos interesses brasileiros. Será um grito em defesa da soberania e do interesse nacional. Brasília, 25 de outubro de 2017. Quem assina é a Frente Mista em Defesa da Soberania do País. Em seguida, vamos passar a palavra para uma declaração ao deputado Zaratini. Bom, eu primeiro queria cumprimentar o senador Requião, todos os senadores presentes aqui, senadoras, os deputados. Está aqui o deputado da nossa bancada, Patrus Ananias, que também é coordenador da frente. E nós queríamos dizer que é muito bom momento que surge esse manifesto, para que nós façamos um esforço de unificar o nosso país em torno dessa bandeira, da luta pela manutenção em mãos do povo brasileiro da sua maior riqueza, que é o petróleo do pré-sal. E, consequentemente, de que a gente possa manter também toda uma indústria, desenvolver uma grande indústria em torno dessa conquista do pré-sal. Nós vamos ter agora o leilão na sexta-feira, 2 leilões de petróleo do pré-sal, 2 leilões onde, pela lei antiga, elaborada no governo Lula, nós teríamos a Petrobras como operadora única. E agora, muito provavelmente, a Petrobras entrará como minoritária nessas áreas, fornecendo a tecnologia que foi desenvolvida por ela e entregando de mão beijada o petróleo nacional, o petróleo brasileiro. Então nós nos opomos a esse leilão, nos opomos à medida provisória 795, que é uma medida provisória que destrói a indústria naval brasileira, destrói a indústria de equipamentos de exploração do petróleo, e é uma medida provisória que abre totalmente o mercado brasileiro para entrada de produtos estrangeiros. Com certeza ela será a primeira de outras, caso seja aprovada, para outros setores. Então nós vamos estar nessa luta, a bancada do PT na Câmara dos Deputados, bem como, acredito, todos os senadores do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de oposição. E queremos constituir essa grande frente, muito mais ampla do que os parlamentares, no sentido de derrotar essas medidas e retomar o controle do petróleo brasileiro na mão do povo brasileiro. Humberto. Bom, antes de mais nada, quero saudar cada um dos que nos acompanham. Queria aqui, mais uma vez, saudar essa frente em defesa da soberania nacional, aqui representada pelos seus 2 coordenadores, o senador Requião, o deputado Patrus Ananias, e dizer também do nosso integral apoio, nossa participação direta para que essa frente se torne algo muito mais amplo, que possa de fato enfrentar esse processo de desmonte do Estado brasileiro, de renúncia à nossa soberania nacional por parte desse governo que aí está. E sem dúvida, de todos os crimes que esse governo tem cometido, o maior deles é o que está fazendo em relação a essa riqueza tão importante que nós descobrimos no governo Lula, desenvolvemos no governo Dilma, e aliás a palavra certa não seria descobrimos, nós desenvolvemos uma tecnologia para explorar a riqueza que nós temos e uma tecnologia diferenciada que agora vai ser repassada sem nenhum custo
né, às grandes petrolíferas internacionais para que elas possam auferir apenas os lucros. Quer dizer, se fazer exploração de petróleo no pré-sal é mesmo que fazer pesca em aquário, né? Nada mais certo do que o que vai se encontrar e nada mais barato do que fazer isso. Portanto, eu acredito que se houvesse uma acusação sobre a qual esse governo devesse ser julgado, sem dúvida a mais grave dela seria essa venda do pré-sal, a venda do futuro do povo brasileiro, porque o pré-sal iria gerar, esperamos que gere os recursos para nós fazermos uma revolução na educação no Brasil e em outras áreas sociais importantes. Pessoal, eu quero que esse leilão que vai acontecer na próxima sexta-feira é a segunda e terceira rodada. 8 blocos do pré-sal. É um assalto à mão armada que estão fazendo. É a Disneylândia para as multinacionais de petróleo. Eu, antes de começar a explicar o que vai acontecer na sexta-feira, devo dizer que esse governo Temer já está vendendo áreas do pré-sal sem licitação. Venderam 66% de Carcará para a Statoil norueguesa por 2,5 bilhões. Sabe quanto saiu o barril de petróleo para eles? 2 a 3 dólares o barril de petróleo. O barril de petróleo vale 60 hoje. E venderam o campo de Sururu, também sem licitação, para a Total francesa. Os executivos da Total francesa não se contiveram e deram declarações, dizendo que foi o maior negócio já realizado pela empresa em todo o mundo. Venderam a nova transportadora Sudeste, os dutos da Petrobras da região Sudeste. Venderam por 5 bilhões, também sem licitação, para uma empresa canadense chamada Brookfield. E agora esse Pedro Parente fala que vai vender a BR. Ora, ninguém vende a sua empresa, a sua marca, a sua bandeira, uma empresa extremamente lucrativa. Mas vamos para o leilão de sexta-feira. Qual o problema desse leilão? São vários. Primeiro, a gente fez aqui no Brasil uma política que deu certo. Política de conteúdo local, no governo do presidente Lula. Porque a gente, no governo de Fernando Henrique Cardoso, tinha tudo de fora. Plataformas, navios. Quando começou essa política, nós tínhamos 1.090 empregos na indústria naval. Sabe para quanto foi? 84 mil empregos. O que fez esse governo? Já flexibilizou a política de conteúdo local. No meu estado, o estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Tem 200. Tem 3 navios lá, Requião, parado, ferrujando. A Brasfels em Angras tinha 12.800. Tem hoje 2 mil trabalhadores. O EISA tinha 3.500, tem 0. Lá no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, tinham 23 mil trabalhadores. Agora só tem 3 mil, porque o Temer mexeu na política de conteúdo local. Só que agora, eles nessa medida provisória 795, radicalizaram de vez. Eu estou chamando de política de conteúdo internacional. Sabe o que eles fizeram, senadora Gleisi Hoffmann? Zeraram o imposto de importação para toda a cadeia de óleo e gás. Se você trouxer uma plataforma de qualquer parte do mundo para cá, você paga 0 de tributos. Se você for comprar uma máquina, você paga 0 de imposto de importação. Se comprar no Brasil, você paga imposto. A gente viu na discussão dessa medida provisória todo o setor da indústria nacional, pessoal ligado à indústria naval, ao setor de máquinas, a indústria de aço pode ser destruída. As siderúrgicas, porque eles podem comprar aço fora do país. Então esse é o primeiro ponto, que nós vamos ter o leilão do pré-sal, que infelizmente nós poderíamos ter muitos empregos sendo gerados aqui no Brasil e não vamos ter. E o segundo e último escândalo que eu queria falar para encerrar. Eles estão praticamente zerando o imposto para as multinacionais de petróleo. Estão vindo aqui pagar quase nada. Nós tínhamos uma participação governamental, algo em torno de 60%, aqui na cadeia de petróleo e gás. No mundo inteiro, a maior parte dos países é 70%, 80%. Depois dessa medida provisória, e nesses leilões, vai cair para menos de 40%. Eu não conheço nenhum país que tenha uma participação governamental tão baixa. Sabe por quê, deputado Patrus? Eles agora disseram o seguinte: tudo que a empresa, uma Shell, investir aqui em produção, desenvolvimento, exploração do petróleo, ela pode deduzir do seu lucro para não pagar contribuição social de lucro líquido e imposto de renda. É um escândalo.
Sabe qual é a renúncia fiscal no próximo ano? Só o próximo ano. 16 bilhões. Esse governo disse que não tem dinheiro para aumentar salário mínimo. Está cortando dinheiro da ciência e tecnologia, da educação. 16 bilhões de isenção em um ano para as grandes petroleiras, para a Shell, para a ExxonMobil. O prejuízo do Estado brasileiro nos próximos 30 anos vai ser de R$1 trilhão. Então é um escândalo, a gente tem que abrir a boca. Nós vamos tentar na justiça, de todas as formas, impedir esses leilões. É a entrega completa do país que eles estão querendo fazer nessa próxima sexta-feira. Bom, gente, nós também, eu também, estou aqui integrando essa frente para dizer da nossa discordância com esta medida provisória, com esse leilão que vai acontecer na próxima sexta-feira. Muitos de vocês devem se perguntar, mas como isso está acontecendo e a sociedade brasileira não está reagindo à altura? Certamente, porque o plano deste governo ilegítimo é de desmontar tudo ao mesmo tempo. De um lado, eles impuseram a reforma trabalhista para tirar o direito do trabalhador brasileiro. Agora, movimentaram, se juntaram com um bando de gente que está introduzindo no Brasil novamente a censura à cultura. Eles estão do outro lado fazendo acordos para permanecer Temer e acabar e atingir a legislação do trabalho escravo no Brasil. São tantos os retrocessos que os diversos segmentos da população ficam tontos diante de tanta coisa ruim e não estão percebendo que, na verdade, isto gera uma cortina de fumaça para eles fazerem a verdadeira entrega do filé mignon do patrimônio nacional. Ameaçam vender o sistema elétrico brasileiro com a privatização da Eletrobras, dentre eles a Chesf, atingindo de morte o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Fazem agora esta que é a mais grave ameaça à soberania nacional, que é justamente a entrega do pré-sal. O pré-sal que há 5 anos atrás significou e significava a esperança do povo brasileiro no futuro, a esperança numa transformação da educação, a esperança de que o Brasil pudesse ser o Brasil da inclusão. O que eles estão fazendo agora é o maior projeto de lesa pátria que toda a história do nosso país já pôde conviver. E nós precisamos que vocês se mobilizem, que vocês digam não, da mesma forma que nós estamos dizendo não e nos mobilizando aqui. Mas a nossa força depende da força de reação de vocês. Contamos com vocês contra a 795 e contra esse projeto de venda da pátria brasileira através do leilão do pré-sal em nosso país. Bom, gente, primeiro eu quero iniciar minha breve participação aqui, cumprimentando o senador Requião e cumprimentando o deputado Patrus. Todos nós aqui fazemos parte da frente em defesa da soberania nacional, eu inclusive como coordenadora da Amazônia, da região norte, mas dizer que essa é a frente das frentes, e é uma frente que tem contribuído muito com o debate nacional daquilo que é importante. Eu sei que talvez muitos vão assistir a esse nosso diálogo depois de tudo que está acontecendo hoje. Talvez muita gente que pudesse estar ao vivo conosco, nesse momento não está, porque está com os olhos na Câmara dos Deputados, onde o Temer acaba de sofrer a primeira derrota, não alcançou o quórum na primeira sessão convocada, e nós esperamos com muita esperança que não alcance o quórum na segunda, porque a queda dele seria um grande suspiro para todos nós diante dessas matérias que aqui estão. Nós não temos, assim, pessoalmente contra o Temer, nada, porque, segundo o Requião, ele nem é nada, não é, Requião? Ele nem é nada. O que nós temos é contra essa plataforma. Eu acho que a Lídice, ela resumiu de forma perfeita. Por que está acontecendo tanta coisa e o povo não se mexe? É porque é muita coisa acontecendo, gente. É muita coisa. Desde a hora que derrubaram a presidente Dilma, faz tudo de uma vez, que é para a população não perceber o que está acontecendo, os direitos que estão sendo tirados, o patrimônio brasileiro que está sendo subtraído, que está sendo lesado. E olha, eu vou confessar uma coisa a vocês, nós que estamos aqui no Senado, muitas vezes a gente passa batido por uma série de matérias, porque nós não damos conta individualmente de acompanhar tudo que está tramitando. Não é? Agora, leiam o jornal Folha de São Paulo hoje, como é que eles abrem a coluna do painel.
dizendo que Temer esperando uma grande vitória no dia de hoje, de ultrapassar essa última denúncia do Ministério Público, ele acenar fortemente para o mercado, Requião. Quer dizer, o povo brasileiro não importa, é para o mercado. E acenar como? Acenar como? Com os leilões do pré-sal, que é isso que nós estamos discutindo, e com o encaminhamento ao Congresso Nacional da medida provisória da privatização da Eletrobras. Não há um estudo do governo sobre os impactos da privatização da Eletrobras, mas eles já querem encaminhar via medida provisória. Então, gente, eu acho que os dados aqui foram levantados, o Lindbergh aqui tem muito do que nós pensamos, tudo do que nós pensamos. Eu acho que o Lindbergh traz informações técnicas que deva ser de conhecimento de todos, porque, de fato, o pré-sal era a grande esperança de Brasil dar o salto que precisa ser dado, investir fortemente na educação, e o dinheiro do pré-sal é para isso, é para a educação, mas eles estão dando para as estrangeiras, para as gigantes. Enquanto destrói a Petrobras, as gigantes ficam cada vez maiores, e muitas delas empresas estatais de seus países, como é o caso do setor de energia. Porque no setor de energia a gente não fala nem privatização, é desestatização, porque eles estão entregando para governos franceses, chinês, enquanto as suas empresas estatais de outros países crescem, se fortalecem, a nossa está aqui. Ou seja, estão nos transformando numa nova colônia, tá certo, gente? Então é isso, o que nos resta é dizer, vamos trabalhar junto nessa luta de resistência. Não é fácil, é duro, mas nada é impossível na vida, basta estarmos vivos. Você já falou? Não, eu falo depois. Eles vão falar depois. Então tá bom. Também queria cumprimentar quem está nos acompanhando, cumprimentar aqui os senadores e senadoras, senador Requião, que preside a frente, deputado Patrus, que é secretário, e dizer que é um momento muito triste que a gente passa no país, né? Eu não achei que nós íamos viver uma situação como essa, de um retrocesso tão grande em relação a conquistas que nós tivemos. Não só na área social, mas também na área de desenvolvimento. Hoje é o dia da ciência e tecnologia, dia C da ciência e tecnologia. Se teve uma empresa que investiu na ciência e tecnologia, foi a Petrobras, né? E investiu com dinheiro do povo brasileiro, porque ela é uma estatal. O maior acionista é o povo brasileiro. Então, no dia da ciência e tecnologia, o que a gente está vendo é que na semana que se comemora o dia da ciência e tecnologia, nós vamos fazer um leilão entregando aquilo que nós desenvolvemos de melhor no país, além de retirar os recursos totalmente de outras áreas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. É isso que está acontecendo. Eu lembro que esse pessoal que está aí fazendo agora a concessão dos postos do pré-sal era o mesmo pessoal que era contra a gente fazer a exploração do pré-sal. Já tinha se desenvolvido a tecnologia para fazer em águas profundas e superprofundas. Aliás, o Brasil é o único país que tem essa tecnologia, a Petrobras é a única que tem essa tecnologia desenvolvida, a dona dela. Eles criticavam, diziam que não, que era muito alto o custo da extração do petróleo do pré-sal, que era inviável. Hoje o custo, por exemplo, de exploração de barril no pré-sal é de $8. Na Arábia Saudita é de 6. A gente pode dizer o seguinte, a Arábia Saudita, o petróleo quase jorra do chão sozinho, né? Então o custo é muito baixo. Esse próprio Pedro Parente falou que se continuar o barril, se o barril ficar menos de $30, ainda assim vai ter lucro os postos do pré-sal. Então eu queria entender por que nós estamos entregando, por que fazer com as petroleiras estrangeiras, por que abrir mão, né, de nós sermos quem está coordenando preferencialmente a exploração. Não entendo isso. Por que abrir mão? E por que abrir mão do conteúdo nacional? Eu lembro que o presidente Lula conta pra gente uma história, que quando ele deu posse ao Gabrielli, e aí começaram as discussões do pré-sal, o Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, quando foi para fazer a exploração com conteúdo local, que ele queria resgatar os estaleiros, a indústria naval, o pessoal da Petrobras chegou para ele e disse assim, mas presidente, vai ser muito caro, nós vamos gastar muito dinheiro para fazer isso, é melhor trazer de fora. A gente já tem as chinesas, já tem as coreanas que trazem plataformas para cá. Ele disse assim, só que aí nós não desenvolvemos o país, nós não podemos pensar só na Petrobras. A Petrobras é uma empresa importante, mas ela só vai ser importante e fundamental se ela puder gerar riqueza para o Brasil. Então nós temos que desenvolver a nossa indústria. Vai sair um pouco mais caro agora, mas depois compensa no tempo. Em 2000 nós tínhamos 1.900 pessoas empregadas nos estaleiros na indústria naval. Quando a gente terminou agora com o nosso governo, tinham mais de 80 mil pessoas. A diferença é brutal. Então
Então esses empregos foram destruídos. É por isso que a gente está aqui, alertando para que a gente possa resistir a isso. Sei que é sexta-feira, sei que não tem uma mobilização grande, porque é isso que a Lídia e a Vanessa falaram, tudo acontece ao mesmo tempo, é uma desconstrução de tudo ao mesmo tempo, mas nós temos que resistir. E eu espero que a gente consiga, pelo menos na justiça, poder frear esse leilão, que é um leilão de lesa pátria, de entrega da maior riqueza que nós temos. Bom, gente, eu quero saudar com muito carinho aqui as senadoras, senadores presentes, o colega Dorico, saudar a todos a pessoa do senador Requião, presidente da nossa frente, da senadora Gleice, presidente do Partido dos Trabalhadores. Eu cheguei um pouco assim, fora de foco, eu estava na caravana do presidente Lula, lá em Minas Gerais. Muito boa, né? Tá boa, muito boa. E eu saí hoje de Teófilo Otoni, às 5 horas da manhã, de carro até Ipatinga, 3 horas e meia, de Ipatinga, Belo Horizonte, pegar o avião em Belo Horizonte para Brasília. Então eu cheguei, por isso que eu trazer, inclusive, senador, peço as desculpas e fiquei informado da sua assessoria. Com relação à entrega do petróleo, o texto lido pelo senador Roberto Requião, em nome da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, é muito clara. As demais intervenções que nós aqui ouvimos tornam muito claro também o que representa esse leilão do dia 27. Eu vou então rapidamente lembrar que esse processo de entrega do nosso petróleo, a privatização da Petrobras crescente, né, não é um fato isolado. Está num contexto de outras entregas do nosso país, que levaram inclusive essa nossa iniciativa de criarmos a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, sob a liderança do senador Requião. Nós estamos vendo agora também a privatização do setor elétrico. Privatizar a energia, que é um fator fundamental para o desenvolvimento do país e para o bem-estar das pessoas, a luz na casa das pessoas. Sem criar um watt a mais. Exatamente. Vendendo o que está instalado. Exatamente. E privatizando, junto com a energia, nós sabemos também que começa o processo de privatização das nossas águas, dos nossos recursos hídricos. Né? Assim, então é um processo de desmonte. E nós estamos vendo uma operação de desmonte da soberania nacional, ameaçando seriamente a integridade territorial do Brasil, que é o nosso patrimônio maior. Nós recebemos os nossos antepassados, né, senador, e temos o dever moral de deixar em melhores condições para os nossos filhos, nossos netos e para as gerações futuras. Agora, além desse desmonte do país, da soberania nacional, nós estamos vendo também o desmonte dos direitos sociais integrados. E nós entendemos que a soberania nacional está vinculada à soberania popular. Nós entendemos que país soberano é um país que cuida do seu povo, da sua gente, que assegura a todas as nossas crianças, os nossos jovens, direitos e oportunidades iguais para todos. Então, essa operação de desmonte dos direitos sociais fere também a soberania nacional, na medida em que impossibilita e retira direitos, conquistas do nosso povo, especialmente dos mais pobres, das classes trabalhadoras, dos micro, pequenos e médios empreendedores. Daí a importância dessa nossa ação. Estamos aqui hoje em Destiaf, estamos presentes cada vez mais no Brasil. Já fizemos lançamentos à frente aqui em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Faremos breve em Fortaleza. Depois o Dorico vai falar um pouquinho sobre isso também aqui. Estamos encaminhando já também em São Paulo, Porto Alegre. É esse o nosso espírito, criar uma consciência nacional para preservarmos a nossa história, a nossa soberania, a nossa identidade, pensarmos um projeto para o nosso país e, ao mesmo tempo, preservarmos direitos e conquistas dos povos brasileiros, especialmente dos mais pobres. E comunicar também, senador Requião, que a presidente Lula, nas suas falas e andanças aí na Prefeitura de Minas, que eu estou acompanhando, ele absorveu inteiramente a sua proposta do plebiscito revogatório, em relação a todas as medidas tomadas que atentem contra a soberania nacional e contra a dignidade do povo brasileiro. Patrus,
Só nesta linha. O governo que foi deposto pelo impeachment, foi uma coisa absolutamente ilegal, havia proposto para o empresariado brasileiro o conteúdo nacional da Petrobras. Empresários e empresas se adaptaram a isso, investiram e começaram a produzir os equipamentos e os insumos. De repente chega um governo entreguista e diz para todos esses empresários que investiram, que montaram grandes empresas, que começaram a produzir insumos, que isso acabou. E libera todos os impostos possíveis para a importação de equipamento. Até o Delfim Neto escreveu na Folha de São Paulo outro dia sobre isso. É rigorosamente impossível que isso tenha continuidade. Eu vi o Ciro Gomes falando outro dia, vi pela internet, que ele revogaria todas essas concessões, mas indenizando os que entrarem nesse jogo. A minha opinião, e eu acredito que a opinião da frente, é diversa. Esta gente tem que ser tratada como receptador de mercadoria roubada. Eles sabem o que estão fazendo. Eles influíram na queda de um governo no Brasil, pressionaram e puseram recursos no impeachment da presidente Dilma. Eles têm que ser tratados como ladrões. Eu acho que a revogação é necessária. Indenização não. Como as empresas nacionais que investiram na produção de insumos estão perdendo fortunas hoje, porque de uma hora para outra mudou a política industrial do Brasil em relação aos insumos de petróleo e nós estamos abrindo o país para comprar navios, plataformas e equipamentos do mundo inteiro sem imposto. Estamos sendo roubados e os ladrões devem ser tratados como ladrões. Estamos de acordo, né? Dorico. Bom, gente, apresentando rapidamente, gente, o deputado Dorico é o nosso coordenador do Nordeste, né? E vai falar um pouquinho bem aqui, inclusive do evento lá que nós estamos. Isso. Não, saudar a todos aqui da frente parlamentar, mista em defesa da soberania nacional. Aqui representando a bancada do PSB, nós Zaratinho estava também representando aqui a bancada do PT e também a bancada do Nordeste. Estamos aqui programando o lançamento da frente dia 10 de novembro lá em Fortaleza. E queria chamar a atenção para a grande contradição desse governo, que se de um lado ele está entregando o patrimônio nacional, fazendo uma grande renúncia fiscal, por outro lado ele está promovendo um apagão total na Seguridade Social. Eu sempre digo, senador Requião, que a Seguridade Social é a joia da coroa da nossa Constituição, porque é ali onde a gente está a oportunidade de um país extremamente desigual, injusto, de cultura escravocrata, a gente produzir o mínimo de justiça social, inclusive lutando contra uma moral escravocrata de que a desigualdade é normal. E se de um lado ele promove aí uma renúncia fiscal de quase R$1 trilhão de reais, por outro, o congelamento por 20 anos dos recursos da Seguridade Social, que é a emenda constitucional 95, estamos inclusive lutando para que a gente possa conseguir uma inconstitucionalidade dela no Supremo Tribunal Federal, inclusive já com o voto do ministro Lewandowski, que considera inconstitucional a emenda constitucional 96, e criando inclusive uma jurisprudência importante, porque trabalha na ideia de que um orçamento jamais pode retirar direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso do direito da Seguridade Social, da saúde e do Sistema Único de Saúde e do SUS. Então esse mesmo governo que está entregando o nosso patrimônio, que eles duvidavam lá atrás que o Brasil jamais ia produzir o pré-sal. Primeiro eles duvidavam, diziam que era um absurdo, depois diziam que era caro, e depois como a gente conquistou isso como um patrimônio nacional, como algo que está ligado ao know-how produzido nacionalmente no país, eles agora querem subtrair esse know-how e trazer e se apropriar dele. Então, sem dúvida nenhuma, é a maior importância essa frente para que a gente possa debater e discutir toda essa agenda, combater a agenda nacional e propor uma agenda nacional para esse país. Aqui antes, eu queria um minuto antes de encerrar, posso? Eu queria só falar que esse leilão vai ser tão importante. Como foi difícil criar a Petrobras em 1953. Uma decisão de Getúlio Vargas. Eu trouxe aqui, Marcelo Zé, Assis Chateaubriand. Olha o que diz Chateaubriand sobre a criação da Petrobras. Os americanos do Norte não tiveram até hoje um dos seus governos que se submetesse à tentação de nacionalizar a pesquisa ou a indústria do petróleo. Se essa lição que parte dos Estados Unidos, a nação melhor administrada da Terra, por que vamos aqui
adotar um sistema peculiar e xenófobo de países atrasados e inferiores. Eles diziam que não tinha petróleo no Brasil. Fomos nós, brasileiros, que discutimos petróleo. Petróleo é nosso. A campanha do petróleo é nosso, mas tem mais. Se Pedro Parente fosse presidente da Petrobras no governo do presidente Lula, nós não tínhamos descoberto o pré-sal. Porque houve uma decisão política de se investir em pesquisa, de fazer exploração. Eu falo tudo isso e queria encerrar com Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas criou a Petrobras em 53, mandou também o projeto de criação da Eletrobras em 53, só foi sair do papel depois, no governo já de João Goulart, de Jânio Quadros depois de João Goulart, né? Foi Getúlio Vargas que criou também o BNDES, que na época era BNDE. Com a participação de Romualdo. E o Getúlio Vargas diz o seguinte, da sua carta testamento, porque eu estou convencido de uma coisa. Getúlio caiu porque criou a Petrobras e porque dobrou o salário mínimo. Estava a questão do salário dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores e o petróleo. Para mim, essas foram as causas centrais da derrubada da Dilma. Foi tentar retirar direitos, como teve depois da reforma trabalhista, e foi a cobiça do pré-sal. Isso aqui não é qualquer coisa. Eu encerro com Getúlio Vargas. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, uma onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o povo seja independente. É o primeiro leilão que nós vamos ter. Vamos ter leilão na situação em que a Petrobras não é operadora única, que nós não temos política de conteúdo local, muito pelo contrário, é uma política de conteúdo internacional para gerar empregos fora do país, e no momento que a gente abre mão de toda a tributação. Isso aqui eu encerro dizendo, é uma Disneylândia para essas multinacionais do petróleo. Estão todas rindo de orelha a orelha. O Temer está pagando o golpe que deu no país. Eu queria só chamar a atenção, senador, a importância dessa questão do movimento nacional contra a privatização do setor elétrico. E nós estamos lá no Nordeste fortemente na luta contra a privatização da Chesf. Porque quando você privatiza a Chesf, você vai privatizar o Rio São Francisco, que é um rio de integração nacional. É um rio de integração nacional. E só a transposição do São Francisco para o Nordeste representa água para 12 milhões de pessoas. E isso é importante porque esse é um projeto que está da transposição há mais de 150 anos, e foi o presidente Lula que tirou esse sonho do nordestino do papel e garantiu isso. Ou seja, nós precisamos de água no Nordeste para abastecimento humano, desenvolvimento econômico e geração de energia. Na hora que você privatiza isso, você privatiza o rio, que é um rio de integração nacional. Então, a nossa movimentação é em defesa do petróleo, em defesa da Petrobras, do petróleo nacional, em defesa dos nossos rios, do setor elétrico, contra a privatização e em defesa de que as políticas públicas desse país não tenham um apagão que está sendo promovido por esse governo. Sobre a Chesf ainda. A Chesf foi amortizada ao longo dos anos na tarifa. O seu custo de construção foi pago pelos usuários do sistema. Agora, se ela continuasse em mãos públicas, nas mãos do Estado, esse custo da amortização não existiria mais. Ela teria apenas um custo de manutenção e de alguns investimentos em melhorias em determinado momento. Então a energia elétrica seria extraordinariamente mais barata para o usuário, para o desenvolvimento industrial, para a economia dos estados à beira do Rio Francisco e dos estados que utilizam a energia da Chesf. Eles vendem para uma potência estrangeira. Por incrível que pareça, venderam lá em Goiás para a Itália, mas vendem também para a China, vendem também para a Alemanha. E essas empresas pagam uma certa quantia, num leilão, para serem donas da usina. Imediatamente começam novamente a amortizar o seu investimento. Então a população pagará com tarifas altas 2 vezes aquilo que já pagou na primeira usina, que devia ser pública e com tarifa baixa. O Lindbergh vocalizou a voz do Getúlio Vargas, o começo da história do trabalhismo no Brasil. E eu acho que essa vocalização, Gleisi, Patrus, é uma bela vocalização para nós encerrarmos esse nosso protesto com um apelo. Na rua, minha gente, em todos os protestos,
e em todos os tribunais possíveis para que se sensibilize também a justiça brasileira e ponha um paradeiro nisso. A nossa parte estamos fazendo, inclusive com ações nos tribunais adequados da Justiça Federal. Um abraço.